Nada por acaso. E hoje eu queria comentar sobre por que talvez o garoto do rickshaw, o Vozinha, o Douglas, o pai do Hendrik, e uma pintura que eu vi esses dias no consultório, todas elas têm algo em comum. O Garoto do Rickshaw é um livro que eu consumi lá em 2024. Eu fiquei completamente alucinada. Eu adorava vê-lo fazendo as contagens de quanto ele precisaria para comprar um rickshaw. Eu ria, não vou mentir. Eu gargalhava todas as vezes que ele sofria um golpe e de novo ele não conseguia conquistar, e o quanto ele ficava maluco, insano, pensando naquele bendito rickshaw. Um rickshaw é um carrinho, aqueles carrinhos que você leva as pessoas mesmo, mas, né, não dá pra falar que é uma carroça, mas tem uma pessoa ali transportando, você já deve ter visto no filme. E do Garoto do Rickshaw, eu vi o meu pai. É louco, né, pensar nisso? Não sei se você já viu uma pessoa pobre perdendo o controle, perdendo a linha, ou enlouquecendo por conta do dinheiro. Eu imagino que provavelmente não, porque geralmente a loucura, ela não é das minorias, ela não é das pessoas com menos poder aquisitivo. A loucura é para quem pode bancá-la. Mas se você já viu, notou uma pessoa pobre perto de enlouquecer, você entende o que o garoto do rickshaw ele queria, por que ele ficava tão preso, fixo nessa ideia. E aí tem uma citação de O Garoto do Rickshaw, que eu não vou ler por inteiro, mas que vale a pena, é essa. O passado estava se tornando um pesadelo que lhe roubava a fé no futuro. Às vezes, quase sentia inveja dos outros, que ao menos fumavam, bebiam e andavam sempre atrás de um rabo de saia. Se tanto esforço era inútil, por que não gozar o presente? Era essa pergunta que ele se faz ali quando ele tentava ignorar um infortúnio e quanto mais ele pensava em ganhar um rickshaw. E eu lembro do meu pai, mas eu também lembro dessa esperança, porque é isso que o garoto do rickshaw persegue. É essa esperança de um dia eu vou conseguir, quando eu conseguir eu serei feliz. E eu vi o meu pai também nisso. Mas tem um outro lado do garoto do rickshaw que vai além do infortúnio, vai além da infelicidade, vai além do não conseguir chegar lá, nesse ideal, nesse mundo perfeito. Que é talvez onde o Vozinha e o Douglas, eles viveram por muito tempo, que é na esperança. A esperança de um dia conseguir. E aí você acreditar fidedignamente que há um propósito que te persegue pela vida e de que você precisa dar duro nisso, que você precisa trabalhar arduamente para você conseguir aquilo que você sempre imaginou, porque você acredita que o que é para ser seu não tem para onde escapar. E não é papo de energia, de você ficar emanando para o mundo e para o universo, de que as coisas vão dar certo. Mas até se você viu aquele vídeo da Dolce, dela falando depois de estar desempregada, sobre o que ela queria fazer da vida dela, e ela fica, acho que eu vou gravar uma música e vou entregar em todas as gravadoras da cidade. Provavelmente tem algo aí no universo que não está escrito e que não tem uma liturgia específica para você seguir, mas que diz que aquilo que é seu te persegue, por mais que você queira ou não. E às vezes até quando tudo dá certo ou quando tudo tá errado, aquilo não vai sair da sua cabeça. So I got fired today. And then tomorrow, I'm just gonna go to a whole bunch of like studios and like ask if they have any internships open. I have nothing to lose. I literally have nothing to lose. I have no place. I have no job. I have no children. I'm just gonna do it. I'll let you know how that goes. Mas não era, de novo, papo de autoconhecimento, nem pra ficar num devaneio insano aqui. Mas o que isso tem a ver também com o quadro que eu vi lá no consultório da minha médica? Eu desci as escadas e aquele quadro com aquela moldura dourada, linda, que eu não vou colocar a foto aqui porque é um quadro de família, é um quadro que ela tinha em cima da cama por muitos anos quando era adolescente. E eu fiquei um bom tempo conversando sobre isso com ela. É um quadro de uma pessoa japonesa, que é a nacionalidade dela, uma pessoa japonesa carregando uma carga nas costas, meio encurvado, e ele está lendo um livro. Ele está assim, com um livrinho lendo enquanto ele trabalha, mas as suas roupas são remendadas, o seu chinelo está gasto, o seu olhar está cansado, apesar de jovem, mas ele lê.
Ela disse que se lembrava todas as vezes que a mãe dela sempre pedia para que ela olhasse a pintura, de que ela tivesse na cabeça de que você pode e você deve trabalhar duamente, mas o que vai te salvar é o que está aqui. Isso aqui ninguém te tira. São esses livros, é o conhecimento, é você saber. E a gente escuta tanto isso, eu ouvi isso diversas vezes e eu sempre tive certeza de que a minha vida jamais seria a mesma se eu me dedicasse fidedignamente a estudar. Porque estudar tem uma capacidade incrível de transformar. E às vezes a gente entende estudar só como ler, né? Só como a gente fuçar aqui, engolir as palavras. Mas estudar também tá no perceber do mundo, tá no perceber do todo, tá naquilo que o Vozinha faz, se dedicar incessantemente. Talvez está naquilo que o Douglas fez com o filho dele. Ele viu no filho dele a capacidade de estudar algo que é nato. Ele dominava, ele tinha talento, mas ele precisava estudar e treinar aquilo todos os dias até ele ser o melhor. Então não tá aqui só, não tá nessa biblioteca, não dá para segurar, mas em algum lugar o conhecimento mora, você só precisa achar o seu. Talvez eu tenha ficado muito longa essa parte eu corte, mas a Copa ensina, né? Os livros, a literatura, a arte. Eu queria que vocês vissem a obra, mas tentem imaginá-la. É pintada com nanquim.